E aí, pessoal, bacana? Joinha? Vamos lá para a nossa unidade 8 na disciplina de PO. Vamos falar hoje sobre coesão. A gente tem uma agenda que é para poder falar sobre tipos de coesão. A gente tem coesão alta. O que é coesão? Coesão alta, coesão baixa. Sobre limites de responsabilidades. Como é que a gente trata esses limites de responsabilidades. E sobre refatoração. É um dos mais importantes que a gente tem que pensar quando se desenvolve orientado a objeto. Ok? Bom, primeira coisa, o que é coesão? Vamos definir aqui. Ó. Vocês lembram de um ditado, de algum ditado, né? Que é ema, 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 cada um com seus problemas? Então, ado, aado, cada um no seu quadrado? Pois é isso que é coesão para uma classe. Cada classe deve tratar especificamente do que relaciona a ela. Ela não deve ter braços de polvos assim que conectam, fazem coisas mirabolantes, milagrosas, não. Uma classe faz uma coisa, bem definida, clara e objetiva. Se você está precisando fazer outras coisas com aquela classe, talvez você precise de outra classe. Ou então, existe uma modelagem diferente para o seu sistema que deveria ser avaliado desde o início. Ok? Quando a gente pensa de coesão de método, quer dizer, de classe, a gente desce o nível e a gente fala de coesão de método. Tá? Isso é muito importante também. Tem algumas métricas que a gente chama de bad smell, ou então cold smell, que avaliam, por exemplo, o tamanho do método. Se o método é muito grande, se tem muitas ações no método, se ele tem muitos parâmetros, uma lista de parâmetros muito grande para ele. Tem uma lista grande de bad smells ou cold smells, que são códigos que cheiram mal. Né? Basicamente assim, ó, cada método deve ser responsável por apenas uma única tarefa. No mesmo método, dentro da sua classe, cada método tem que fazer uma coisa. Não é um comando, não. É uma tarefa bem definida. O mesmo método não deve fazer tarefas diferentes ao mesmo tempo. Ele tem que fazer aquilo e ponto final. Né? Eu penso sempre no prego. Cara, um prego é um prego. Aonde você bater ele, aonde você enfiar ele, ele vai continuar sendo um prego. Ele é um método com uma coesão muito alta. Você até pode entortar a cabeça dele diferente, você até pode, enfim, você até pode fazer alguma variaçãozinha dele, mas é prego. Então é um objetivo muito bem definido, com uma tarefa muito clara que é para você fazer com prego, ok? Então toda vez que você for fazer um método, você fala assim, cara, eu tenho que fazer um prego, ok? Você vai ter uma coesão de método bem adequada. Beleza. Subir o nível, quando a gente sai do método e vai para a classe, cada classe deve representar uma única entidade bem definida. Uma classe representa sempre uma entidade, ok? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a classe pessoa, que é uma classe pessoa que representa a entidade pessoa, que pode variar. Tudo bem, eu tenho uma pessoa do cabelo laranja, uma do cabelo amarelo, uma do cabelo cinza e do cabelo marrom. Sem problema. Eu tenho variações de pessoas. Aí tudo bem. Mas a classe pessoa não pode imprimir. Não faz sentido para ela imprimir. Então, isso é manter coesão de classe. Né? Eu não posso. Eu teria que criar uma classe imprimir, ou gerenciar impressão, ou impressão, impressora, sei lá. E essa classe se responsabiliza pelo processo de impressão. Não pode ser minha classe pessoa, por exemplo. Não pode ser uma classe que não tem nada a ver com o processo de impressão. Né? E a mesma coisa, o contrário, né? A classe impressão não pode incluir uma pessoa, por exemplo, no seu cadastro. Não faz sentido também, ok? Claro que situações assim são muito agressivas, são muito óbvias, não faz sentido. Mas vão ter situações que a percepção tem que ser mais delicada. Você tem que entender um pouco mais como é que está funcionando o seu código e falar assim, não, ó, essa atividade não é tarefa dessa classe. Eu vou criar uma classe separada que faça só isso, ok? Uh, Sobre refatoração. Refatorar é quando você melhora o entendimento do seu código. Seja fazendo, diminuindo, aumentando a coesão, seja diminuindo o acoplamento. Né?
algumas pesquisas indicam que 1 hora de refatoração em um código poupa 8 horas de desenvolvimento de uma equipe de 8 pessoas. Em uma equipe de 8 pessoas, né? Ou seja, refatorar é vantajoso. Só que tem um problema. Refatorar é fazer igual, só que melhor. E contar essa história para a gestão é um problema. A gestão vai perguntar para você. Tem uma historinha do Martin Fowler que é bem do tipo assim, né? O desenvolvedor fala assim, chefe, eu preciso ficar 2 horas refatorando um código. Hoje eu vou refatorar um código. E o chefe pergunta para ele, então você vai resolver um bug? Não, não vou não. Então você vai melhorar a performance? Não, não vou. Então você vai implantar uma funcionalidade nova? Não, não vou. Então não faz. Não faz sentido você fazer. E é mais ou menos isso. Refatorar não é melhorar a performance, refatorar não é modificar o código para ter funcionalidades diferentes e novas. Não é isso. É fazer exatamente o que ele faz, só que de uma forma mais legível, de uma forma mais elegante, de uma forma mais clara para os próprios desenvolvedores. Né? Basicamente, você vai tornar o seu código com uma manutenibilidade melhor. Vai ser mais fácil você dar manutenção no seu código. Para quem já desenvolve, tenho certeza que já passaram por situações de você olhar um código e falar assim, bicho, da onde que vem essa variável? Que eu não faço nem ideia de onde que é o nome dela. O nome não é representativo. Ela chama XYZ2. Deve ter uma XYZ1 em algum lugar que eu não sei onde que está. Entendeu? E por que será que chama XYZ? Enfim, não faz sentido isso, né? É a mesma coisa com métodos, né? Enfim. E às vezes modificar os nomes, modificar o tipo de variável, modificar alguns comentários, melhorar a legibilidade do código é muito importante para equipes um pouco maiores. A gente sempre percebe em times um pouco maiores de desenvolvedores que tem que existir uma ordem. Alguém tem que falar assim, pessoal, vamos seguir esse padrão de código, de escreveção de código, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque a formatação do código, né, o estilo do código pode mudar muito de um desenvolvedor para outro, de um estilo para outro, e dificulta muito o entendimento da equipe. Não, eu gosto de colocar espaço antes de parênteses. Eu não gosto. Eu gosto de colocar chaves na mesma linha onde abre e fecha ela. Uma linha enorme. Não, eu gosto de colocar a chave que abre na linha de baixo e fechar sempre no final do ponto e vírgula. Não, eu gosto de colocar no final do comando e fechar na linha de baixo. Enfim, a gente acha que é bobagem isso, mas quando você vai produzir mesmo, você precisa ler aquele código rápido, você se perde. Cara, essa chave de onde eu tenho daqui, enfim, você se perde em situações idiotas. Né? Então é importante refatorar nesse sentido de ir melhorando a legibilidade do código, melhorando o entendimento do código. Ok? A gente sempre usa uma técnica, tem algumas diretivas que a gente segue para poder produzir um design de aplicação mais sólido. Chama SOLID. É uma sigla dessas definições. Né? Passando por cada uma delas aqui, o SOLID trata de Single Responsibility, que é quando você desenvolve uma classe, ela tem uma responsabilidade única, né? Específica, bem definida e determinada, que a gente viu antes. Né? Isso que é o Single Responsibility. Open Close Principle, princípio de aberto e fechado. Lembra das primeiras aulas de PO que a gente passou a definir métodos públicos e privados, atributos públicos e privados? Então, o que é público e o que é privado, o que é protegido, né, tem que estar muito bem definido na sua aplicação. É importante você olhar para aquilo e falar assim, isso aqui precisa ser público, isso aqui não precisa ser público, isso pode ser privado. Ou o contrário. Né? É importante criar essa percepção no seu projeto como um todo. Liskov Substitution. Uma substituição de Liskov. Liskov é um pesquisador
e propôs algumas substituições de classes, né, de hierarquias de classes, né, para vocês entenderem de maneira mais objetiva o que é o Liskov Substitution. Pensa numa classe, você está desenvolvendo uma classe chamada quadrado. Beleza. Você desenvolveu uma classe quadrado, e o quadrado tem lá as suas características, e você consegue manipular um quadrado, criar um quadrado bonito, bacana, lindo. Mas aí você precisa criar um retângulo. Cara, um quadrado não faz um retângulo. Você não pode deformar um quadrado para ele virar um retângulo. Não faz muito sentido isso. Teria que criar uma gambiarra na sua classe quadrado para ela poder fazer um retângulo também. Então, assim, estender um quadrado para um retângulo não faz muito sentido. Mas se você substituir a ordem das classes, você primeiro modela como uma superclasse um retângulo. Ótimo, você modela um retângulo. Bacana. Concorda comigo que você consegue, a partir de um retângulo, você consegue instanciar ou estender um quadrado sem problema? Pô, beleza. Você fala que os lados são iguais, acabou. Beleza, é um retângulo de lados iguais. Então, é mais ou menos esse conceito. Vão ter situações que às vezes você precisa criar uma derivação de classe, né? criar subclasses de forma mais complexas, e você tem que perceber isso, e às vezes é necessário você inverter o papel, pegar aquela subclasse e deixar ela que é mais genérica para poder representar as derivações dela. Então fazer essa substituição é importante, né? Interface segregation é você separar todo o seu código por interfaces. Todos os seus módulos no seu código estão conectados uns aos outros por interfaces. Interface por classes de interface. Uma interface. Essa interface basicamente pega os dados de um lado e ajusta para conectar na outra ponta, na outra classe, do outro lado. Beleza? Dependence inversion. Você tem uma inversão de dependência, né? Isso é um conceito também interessante, que assim, você cria, você não pode ter, você não deve ter, na verdade, não faz bem para o seu código. Você ter uma classe, um módulo ou uma classe de nível mais alto, dependendo de uma classe de nível mais baixo. Certo? Basicamente, você tem que nivelar esse processo. Tem que colocar todas as classes, né, de nível mais alto e de nível mais baixo, dependendo de abstrações dela. Muito bem. Então, ao invés de você fazer uma dependência direta, você faz uma dependência de uma interface que conecta na classe de nível mais alto ou de nível mais baixo. Enfim, você cria esse interface segregation para poder inverter as dependências, certo? Um outro ponto importante é que abstrações não devem depender de detalhes, né? Então, toda vez que você tem uma abstração, ela não deve depender de um certo detalhe das classes. E os detalhes devem depender de abstrações sempre. Ok? Obviamente, o Solid não é só essa listinha, não é só entender isso aqui, tem livros de Solid, né? Vale a pena se aprofundar um pouco mais de Solid, não é o foco nosso aqui, mas tem uma estratégia bem interessante, entendendo esses 5 pontos. Beleza? Joia. Mas e aí? Quando que eu refatoro? Como é que vai ser o momento que eu vou refatorar de verdade? Né? Uma das estratégias, quando você não tem aquela liberdade com a gestão para poder tirar um momento para refatorar, toda vez que você for adicionar novas funcionalidades, naquele trecho de código, refatora ele, melhora ele um bocadinho. Verifica se é possível você ajustar alguns detalhes. Gasta um tempo nesse sentido, né? Quando for estimar a tarefa, estima a tarefa um pouquinho mais demorada para poder gastar um tempinho refatorando, né? Geralmente, quando a gente faz com Scrum, né? Scrum, você estima quanto tempo você vai gastar para poder fazer aquela tarefa. Então, pensa sempre um pouquinho a mais, talvez 1 hora a mais, meia hora a mais, para você conseguir refatorar quando tiver uma nova funcionalidade. Ou então, quando tiver um bug, quando tiver um erro.
tem um erro. Esse erro está acontecendo por um problema. Já aproveita que vai corrigir e refatora. Melhora o entendimento da aplicação. Ou então, quando você está lendo um código, você precisa entender o código. Às vezes acontece isso com a gente. Você começa a ler e fala assim, putz, não entendi esse código, eu tenho que parar para entender ele. E não deveria ser assim. A gente deveria ler um código do começo ao fim e entender o que ele está fazendo. Se você for fluente na linguagem, claro, né? Então, toda vez que você precisar entender um código, assim, tá precisando de refatorar, porque eu não estou entendendo de primeiro. Aí, nessa hora, você refatora também. E sempre que possível, em momentos planejados. Mas, sempre que você for refatorar, você tem que refatorar com um objetivo bem definido. Não pode refatorar só por refatorar. Eu vou modificar aqui à toa, vou achar um arquivo aqui, vou entrar nele e vou melhorar o nome da variável. Não é isso. Tem que ter uma estratégia, você tem que pensar por que você está refatorando aquele trecho. Ok? Beleza? Bacana, pessoal? Valeu? Até a próxima. Esses conteúdos, eles são rápidos, mas eles podem ficar profundos. Então, sugiro a vocês que deem uma olhadinha no guia, ver as referências, dá um passinho a mais para você solidificar esse conceito de coesão e responsabilidade. Beleza? Valeu, até mais.